Você provavelmente já assistiu Dragon Ball, sem perceber boa parte do que estava rolando por trás da história. Não porque a trama fosse complicada, mas porque certos detalhes só fazem sentido depois que você já sabe como tudo termina. E entre o que foi planejado desde o início e o que foi pura coincidência, existe um terceiro caminho, e é aí que mora o gênio dessa série. Fica comigo até o final que eu te mostro tudo sobre isso. Toriyama sempre disse que construía Dragon Ball conforme a história avançava. Tinha uma ideia nova e corria atrás de um jeito de encaixar com o que já existia. Para muita gente, isso significaria que a série não podia ter pistas bem plantadas. Só que não é bem assim. Algumas dessas pistas são realmente intencionais, plantadas de propósito para apontar para algo que ele já tinha decidido fazer no futuro. E outras, mesmo sem terem sido pensadas como preparação, acabam ganhando um novo significado quando você já conhece o final, porque Toriyama era um mestre em criar sensação de continuidade, mesmo inventando tudo na hora. Vamos ver alguns desses casos. A revelação de que Goku é um alienígena Saiyajin, logo no início da Era Z, é um dos maiores momentos da história dos animes, e o mangá já tinha plantado isso desde muito antes. Ainda no capítulo 2, Bulma pergunta se os pais de Goku morreram, e ele responde que foi abandonado nas montanhas e criado pelo avô Gohan. E logo em seguida ela fala que provavelmente ele foi abandonado por causa da cauda. E num dos quadros desse capítulo, aparece um disco voador ao fundo. No capítulo 23, depois que Goku vira macaco gigante pela primeira vez, Bulma decide não contar que foi ele mesmo quem matou o avô na transformação. E o Long chega a se perguntar se ele não seria um alienígena. Mais à frente, no capítulo 159, Goku sobrevive a um golpe direto de Piccolo, que fica surpreso por existir um humano capaz de rivalizar com ele. E Goku responde que, já que tem rabo, não deve ser humano. Tudo isso preparou o terreno para a revelação de Raditz, o avô encontrando um bebê violento na floresta, os Saiyajins usando a forma de macaco gigante para conquistar planetas e Goku sendo parte de uma raça de guerreiros excepcionais. Curiosamente, a cena do anime em que o Sargento Metálico escaneia Goku e confirma que ele é alienígena nem existe no mangá, e foi produzida antes do capítulo de Raditz, o que sugere que a própria Toei pode ter influenciado Toriyama, já que ele mesmo disse ter se surpreendido ao descobrir que Goku era um alienígena. Antes da primeira transformação em Super Saiyajin, Toriyama passou vários capítulos construindo o mistério em volta dessa lenda, com cada personagem acrescentando uma camada nova. Frieza é o primeiro a comentar, dizendo que os Saiyajins ficavam mais fortes toda vez que escapavam da morte, e que seria um problema se a lenda se tornasse realidade. O grande patriarca reforça da ideia de um guerreiro lendário. Vegeta detalha que ele supera até os limites da elite Saiyajin, e surge uma vez a cada 1000 anos. Ginyu diz que seria um amante do sangue e da batalha, e Diz confirma que essa é a única coisa que Frieza realmente teme. Depois da morte de Kuririn, a transformação finalmente acontece, e Goku manifesta exatamente tudo o que foi descrito: o poder sem limites, a fúria e a capacidade de causar pânico no próprio Frieza. Cada pista plantada por Toriyama ganhou forma no guerreiro de cabelo dourado. O instinto superior, auge de Dragon Ball Super, seguiu a mesma lógica, também foi construído de propósito, bem antes de acontecer. Essa pista aparece muito antes do Torneio do Poder, ainda no mangá promocional que Toyotaro desenhou para o filme A Ressurreição de F. No treinamento no planeta de Bills, Whis comenta que Goku e Vegeta pensavam demais antes de agir, principalmente Vegeta, e explica que, enquanto as sensações passam pelos 5 sentidos até o cérebro e voltam para o corpo, um tempo precioso é perdido. No capítulo 27 do mangá de Super, depois que Vegeta perde para Bills, Whis repete a lição: cada parte do corpo precisa julgar e agir sozinha. E vemos Vegeta praticando isso ao dobrar roupas. No capítulo seguinte, Goku vê Bills desviando de ataques sem esforço, e Whis explica que o corpo dele sentia os golpes e decidia sozinho. Já no capítulo 39, pouco antes de Goku despertar a transformação contra Jiren, o Mestre Kami ensina mais uma lição da Escola da Tartaruga sobre como se mover corretamente, e ele enfrenta Jiren usando o mesmo princípio do instinto superior. Ao plantar essa pista desde 2015, Toriyama garantiu que, quando Goku finalmente despertasse a transformação, sentíssemos aquilo como evolução natural, e não um golpe de sorte. Depois de reunir as esferas do dragão para ressuscitar o pai de Upa, a vovó Uranai comenta que Goku é um garoto incrível e que um dia vai salvar o mundo. Ela confirma que simplesmente teve esse pressentimento. 2 sagas depois, a profecia se cumpre. Goku derrota o Rei Piccolo e salva o mundo, um feito lembrado até na Era Z pelo rei.
Voltando ao tema dos alienígenas, também tivemos pistas de Piccolo e Kami como Namekuseidins. A pista aparece no 23º torneio de artes marciais, quando Kami, no corpo do humano Shen, fala com Piccolo numa língua estranha que ninguém entende. Algo estranho, porque todos os personagens de Dragon Ball, até mesmo em regiões completamente diferentes do mundo, falam a mesma língua. No capítulo 207, depois que Raditz e Goku morrem pelo Makanko Sappo de Piccolo, Kami percebe a alma de Raditz indo direto para o outro mundo, em vez de vagar sem descanso como acontecia com quem era morto por um demônio, indicando que a natureza demoníaca de Piccolo era mais flexível do que parecia. Ele não era um demônio em si, e sim um demônio por ser mau. Parte má que saiu do Kami-sama, e a partir do momento que ele deixou de ser tão mal, a sua natureza já começou a mudar. Por isso, quando Nappa revela que Piccolo era um Namekuseidin, a informação já tinha base na história. Temos também a pista sobre o momento em que Frieza destrói a Terra e Whis volta no tempo para Goku conseguir derrotá-lo antes que aconteça de novo. No mangá promocional, Whis já tinha contado que Bills destruiu os 2 sóis do próprio planeta e que basta voltar um pouco no tempo para desfazer esse tipo de estrago. Exatamente o que faz depois, a pedido de Bills. No mesmo material, Whis comenta que Goku tinha autoconfiança em excesso e baixava a guarda, prevendo aquela cena de Goku em Super Saiyajin Blue levando um tiro de sorbet. E há ainda a pista da derrota dos androides 19 e 20. Piccolo comenta que eles escolheram um cenário cercado de montanhas e rochas para ter onde fugir se precisassem, e foi exatamente isso que o androide 20 fez ao escapar. Outra pista simbólica é Goten e Trunks vestidos de Mighty Mask. À primeira vista, parece só uma piada da saga do Buu, mas olhando a história completa, o momento antecipa a fusão que os dois fariam depois. Para manter o disfarce sem serem descobertos, Trunks precisa ficar nos ombros de Goten, e os dois precisam de sincronia total, já que cada um controla metade do corpo. E claro, brigam pela falta de coordenação. Essa palhaçada espelha exatamente a dança da fusão, que exige coreografia perfeitamente sincronizada e níveis de poder equivalentes. Ou seja, mesmo antes da fusão ser mencionada na série, Goten e Trunks já estavam de certa forma se adaptando à ideia de virar um único lutador no futuro. Superar os poderes do Super Saiyajin, um dos temas centrais da saga dos androides, a pista mais interessante não é quando Goku e Vegeta, após verem os poderes dos androides 17 e 18, falam que precisam superar a transformação. Ela acontece antes, no salto de 3 anos. Depois que Trunks revela o futuro devastado e avisa sobre os androides, os guerreiros Z começam o treinamento. E é aí que Vegeta afirma, de forma direta, que pretende ir além do próprio Super Saiyajin. Na época, a fala parecia só orgulho e ambição. Mas Toriyama, mesmo sem saber como isso aconteceria, já estava plantando a ideia de que o Super Saiyajin não seria o limite final do poder Saiyajin. E para fechar, temos o Gohan como um novo salvador, pistas espalhadas por toda a saga dos androides, indicando que ele seria o verdadeiro responsável por derrotar o vilão final. Antes mesmo do salto de 3 anos, Tite não queria deixar Gohan treinar com Goku e Piccolo, e é Goku quem diz que o poder do filho seria necessário. Quando os androides aparecem, Toriyama tira Gohan do campo de batalha 2 vezes, a mesma estratégia usada com o próprio Goku, deixando os outros personagens agirem primeiro para preparar a chegada do protagonista. Depois de se recuperar da doença cardíaca, Goku avisa que vai treinar com Gohan na sala do tempo, e Titi aceita sem reclamar, só pedindo que o filho saia bem forte. Ao voltarem, a calma e confiança de Goku deixam todo mundo intrigado. Mesmo admitindo que não venceria Cell sozinho, garante que vão dar um jeito. E quando Karin pergunta se descobriu algo importante lá dentro, ele só responde que mais ou menos. Goku já tinha percebido o que ninguém mais via, nem Piccolo. O potencial de Gohan superava o dele próprio. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou de tudo isso? Comenta aqui embaixo. Se chegou até aqui, é sinal de que curtiu o vídeo. Então já deixa o like e se inscreve no canal para continuar acompanhando discussões como essa. E aqui na tela devem aparecer mais 2 vídeos que você vai curtir. Um grande abraço e até o próximo vídeo.